Você já teve aquela sensação de que algo não tá certo? Aquela impressão de que o mundo ao seu redor tá e repetindo? Os mesmos carros passando na rua. As mesmas pessoas dizendo as mesmas palavras. As mesmas expressões, os mesmos cruídos, até o mesmo cheiro. No começo, você ignora. Pensa que é só coincidência. Mas quando isso continua, e continua, e continua, você começa a perceber, não é você que está vivendo um déjà vu. É o mundo inteiro que travou. E foi exatamente isso que começou a acontecer comigo. De forma lenta, quase imperceptível, como um erro no fundo da tela da sua vida, uma falha minúscula que vai crescendo, até se tornar impossível de ignorar. O problema é que só eu percebia. Na primeira vez, foi só uma fala. Estava na padaria quando a atendente me olhou e disse: "Hoje o pão tá quentinho, viu?" Com aquele mesmo sorriso, aquele mesmo olhar. E naquele momento, lembrei com absoluta clareza, ela havia dito exatamente aquilo ontem. Na mesma hora. Com o mesmo tom. Aí veio o segundo detalhe. Um carro vermelho estacionando do outro lado da rua. Mesma marca. Mesma placa. Mesmo cara saindo e tropeçando no mesmo buraco. No mesmo ritmo. A mesma senhora com o cachorro puxando a guia na esquina. Igual. Idêntico. Minuciosamente igual. Aquilo me deixou estranho. Mas a mente humana racionaliza. Tenta explicar tudo com lógica. É coincidência, normal, ou pensei isso. Até o terceiro dia. No terceiro dia, eu acordei com a notificação de sempre, mensagem nova de Rafa. Minha ex. A gente tinha voltado a se falar um pouco por causa do luto do irmão dela, que morreu mês passado. Mas a mensagem era a mesma de 2 dias atrás. Bom dia. Sonhei com você de novo. Tá tudo bem aí? A mesma. Idêntica. Até os pontos finais estavam no mesmo lugar. E nesse momento, tudo dentro de mim travou. Não era mais coincidência. Comecei a anotar. Cada movimento das pessoas na rua. Cada notícia no rádio. Cada notificação. E aí veio a confirmação, era o mesmo dia. A cidade inteira estava presa no mesmo dia. E só eu percebia isso. No quarto dia, eu testei. Liguei para o número do jornal local antes mesmo da primeira edição sair, e perguntei qual seria a manchete do dia. Eles hesitaram, depois disseram que ainda não tinham decidido. Mas assim que a primeira banca abriu, lá estava: secretário da Saúde visita o Hospital Central. Mesma manchete de ontem. E de anteontem. E do dia anterior. Decidi confrontar a realidade. Fui ao hospital, tentei entrar na coletiva. Mas fui barrado por um segurança. O mesmo segurança dos últimos 3 dias. Com a mesma fala: "Desculpe, senhor, apenas pessoal autorizado." Eu já sabia de cor. Até repeti junto com ele. E o pior foi ver que ele nem estranhou. Na volta para casa, comecei a reparar nos detalhes que escapam no dia a dia: as crianças indo para a escola com as mesmas mochilas, o carteiro entregando cartas nas mesmas casas, até um mendigo com o mesmo cartaz, e ele nem piscava. Comecei a gravar vídeos com meu celular. Registrei o som das conversas, os movimentos dos pedestres, os pássaros pousando no fio às 14h13, sempre no mesmo lugar. Tudo se repetia. Perfeitamente. Até a chuva vinha no mesmo horário, às 17h42, com a mesma intensidade, com o mesmo trovão 9 segundos depois da primeira gota. Na madrugada do quinto dia, eu acordei com um barulho estranho vindo da cozinha. Peguei meu celular e fui gravar. Mas o vídeo deu erro. Tentei abrir a galeria. Todos os vídeos dos dias anteriores tinham sumido. Ou melhor, nunca tinham sido salvos. Mas eu tinha certeza que os tinha gravado. Certeza absoluta. Como se o próprio tempo estivesse se corrigindo. Como se ele, seja lá o que fosse, não quisesse ser exposto. A cada tentativa de quebrar o ciclo, mais as coisas pareciam se moldar para apagar as evidências. Até que eu percebi algo ainda mais assustador: minha imagem no espelho começou a aparecer atrasada. Como se meus movimentos levassem 1 milésimo de segundo a mais para serem refletidos.
Como se o reflexo estivesse me observando, e não apenas me imitando. E foi aí que eu entendi. A cidade não estava presa no tempo. Ela estava sendo reiniciada. Como um sistema. Como se alguém estivesse testando respostas diferentes num mesmo cenário. Um experimento. Um labirinto. E eu era o rato. Mas por que eu era o único que percebia? Foi quando decidi fazer algo impensável. Fui até a escola onde estudei anos atrás. Abandonada desde que um incêndio destruiu parte dela. Mas nos últimos dias, percebi que a fachada parecia nova. Como se nunca tivesse pegado fogo. Entrei. O corredor cheirava a tinta fresca. As carteiras estavam alinhadas. A lousa tinha uma frase escrita: "Ninguém sai até acertar." Meu sangue gelou. Aquilo não era da escola. Era da minha infância. Era de um jogo que jogávamos quando criança. Um jogo estranho que um garoto novo havia nos ensinado e que terminou com ele desaparecendo sem deixar rastros. Só que agora, a frase estava ali. Como um aviso. Como se aquilo tudo fosse mesmo um teste, e eu tivesse que descobrir a resposta certa para sair dali. Foi nesse momento que ouvi alguém sussurrando meu nome. Atrás de mim. Me virei devagar. E lá estava ele. O garoto desaparecido. Igualzinho à época da escola. Mesmo cabelo. Mesmo olhar. Não havia envelhecido um dia sequer. E ele me disse: "Você não devia lembrar." Mas lembrou. Agora eles vão saber. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele correu. Corredores que não existiam mais, mas agora estavam ali, se abrindo como se a própria escola estivesse se reconfigurando. Eu o segui por um labirinto de portas antigas, quadros negros e janelas que mostravam paisagens que não eram da cidade. Paisagens e de outros lugares. De desertos, oceanos congelados, florestas sem céu. Quando finalmente o alcancei, ele parou diante de uma porta de ferro com um símbolo estranho entalhado, uma espiral com 3 pontos vermelhos no centro. "É por aqui que saem os que entendem", ele disse, tocando o símbolo. A porta abriu sozinha. Do outro lado, não havia corredores, havia uma sala branca. Totalmente branca. Sem teto, sem sombra. E ali dentro, outras pessoas. Todos parados. Olhos abertos. Olhos vazios. E no centro da sala, uma figura encapuzada. Não dava para ver o rosto. Mas eu senti, como se já tivesse visto aquilo antes. Como se fosse o fim de tudo, ou o começo. A figura levantou a mão e disse: "Mais um despertou." Reiniciar não será suficiente. Nesse instante, tudo ao redor começou a tremer. Não fisicamente, era como se a realidade estivesse oscilando. As pessoas imóveis começaram a se mover lentamente, como se estivessem despertando de um sonho forçado. O garoto ao meu lado me puxou e sussurrou: "Eles vão tentar te apagar. Mas agora você faz parte do núcleo." Antes que eu perguntasse o que era o núcleo, a sala explodiu em luz, e fui arremessado para trás. Quando abri os olhos, estava de volta à minha cama. No mesmo quarto. Mesmo som de passarinho. Mesma mensagem da Rafa. Mas havia algo diferente. Eu lembrava de tudo. E o relógio marcava 6h47. 1 minuto a mais do que nos outros dias. O ciclo tinha falhado. E agora, eles sabiam que eu sabia. Desde então, as coisas começaram a mudar sutilmente. Pessoas começaram a agir de forma errática. Alguns me encaravam por tempo demais. Outros desapareciam no meio de frases. Às vezes, eu via sombras que ninguém mais via. Tentei fugir da cidade, mas toda estrada levava de volta ao centro. Tentei ficar acordado por dias seguidos, mas mesmo assim, o tempo reiniciava ao meu redor. Até que comecei a receber bilhetes anônimos. Um papel preso na geladeira: "Fique em silêncio." Um envelope dentro do armário: "Eles escutam melhor à noite." Um dia, encontrei o garoto da escola me esperando na porta de casa. Sem falar nada, me entregou um espelho de bolso rachado e sussurrou: "A única saída é através da verdade." Foi aí que entendi: o que eles mais temem é que outros despertem também. Que outros percebam a falha.
Que alguém encontre o código. Talvez eu não consiga escapar sozinho. Talvez minha única missão agora seja contar essa história, mesmo que ninguém acredite. Porque se você também está começando a perceber os mesmos padrões, e se algo aí fora parece estar se repetindo, talvez você também já tenha acordado. E nesse caso, não pare. Não aceite. Questione tudo. Porque a cidade não vai deixar. Mas se um de nós escapar, talvez, só talvez, o ciclo finalmente quebre.